E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo, mais um vídeo do Paradoxo Urbano. E muito tempo sem vídeo aqui. Como eu disse, isso aqui ainda é um projeto mais pessoal para poder pôr algumas coisas para fora que eu vejo, que eu penso, que eu reflito. E uma das coisas que eu queria falar muito nesse canal é sobre livros que eu leio, né? Mas hoje ainda não é esse momento. Talvez eu grave vários vídeos de uma vez só, vamos ver, né? Talvez hoje role. E o que eu quero comentar é que passou aí um vídeo no YouTube não, no Kawaii, que me fez uma coisa assim, fez uma ânsia de vômito aparecer, que em conjunto com outras bobeiras que a gente vê somente no Dia das Mulheres, que ocorreu agora em 8 de março, né? Nesse vídeo, um homem, começou a falar as maiores bobeiras que é possível alguém falar. Ele fala que as mulheres têm que ganhar menos porque elas não se colocam em risco nas suas profissões, né? Elas não entram em profissões de risco. Eu não sabia que ser CEO de empresa era algo muito arriscado para a sua vida, né? Que elas não fazem trabalhos braçais, né? Até porque deve ser muito bom alguém muito esperto ficar carregando cimento no ombro, não usar um carrinho. Uma invenção talvez essa pessoa não conheça. E que as mulheres não têm interesses em trabalhos técnicos, né? Com coisas, como ele falou, as mulheres preferem trabalhos com pessoas. O que ele está querendo dizer com isso? Que as mulheres são naturalmente levadas a trabalhar como professora. Ele fala como psicóloga, ele dá uma diminuída na profissão psicólogo, né? Enfermeira, tal. E os homens, que nós temos uma coisa própria de mexer com as coisas, né? Somos engenheiros, elétricos, mecânicos, não sei o que, sei lá. E obviamente, como todo imbecil, ele não põe nada dentro de um contexto material e histórico, né? E não faz nenhuma questão de avaliar como é a criação de uma mulher e de um homem na nossa sociedade, né? Quantos de vocês já viram, ou passaram por isso, criança, o pai pegando o filho para mostrar como é que o carro mexe, o carro funciona, dependendo, mostrando as peças, mostrando equipamentos, mostrando ali ferramentas para trabalhar, enquanto a menina é levada para a cozinha para aprender a cozinhar, para aprender a lavar um prato, para aprender a fazer. Ela é toda trabalhada numa questão de educação diferente, porque a mulher na nossa sociedade, e ainda hoje em muitos lugares, mas por muito tempo, considerando a questão de tempo algo muito curto, que é o atual, que elas não são feitas para serem mulheres de outras pessoas. Ela é uma menina em casa, preparada como mulher para ser mulher de um outro cara. Então elas foram moldadas por anos e anos nesse sentido. Então, quando você não tem um preparo desde pequeno, tô com uma sei lá, alguma coisa aí, tô uma sinusite. Você não é preparado desde pequeno para que você se interesse por algumas coisas, é normal que você não vá buscar, quando mais velho, certas profissões que você não teria contato, entendeu? Então, por exemplo, é que nem os caras, eu vi um pessoal falando em outro momento da questão de talento, de dom, não sei o que, e que aquela pessoa tem dom para aquilo que ela faz. É verdade, dom existe, não há dúvida, mas o dom, ele tá difícil, hein? O dom é limitado também pela questão da oportunidade e de praticar, né, aquela coisa que você tem dom, e ter mecanismos de evoluir esse dom, criar técnica, treinamento. Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa tem um talento incrível para o futebol, né, uma habilidade única, só que ela nasceu em 1300, não tem futebol, né? Porque na verdade ela não nasceu com talento para o futebol, ela nasceu com um talento muito grande na questão
mecânica do seu corpo, com uma noção espacial muito boa, com uma habilidade motora e precisão muito legal, que pode ser usado na nossa sociedade. Colocamos essa pessoa, dependendo, como um esportista, né? E, por exemplo, talvez muitas pessoas tenham uma mente analítica muito grande, a capacidade de análise de lógica, tudo, que se tornariam ótimos programadores, mas eles nasceram antes do computador ser criado. Talvez haja outros professores que eles se encaixem, mas naquela eles seriam o melhor, seria incrível. E isso serve para a questão da sua criação. Então, quando você tem uma criação onde você não tem contato com certas coisas desde cedo, você não é incentivado, não ganha um kitzinho de robótica, não ganha ali um livro que te mostra isso, e até na literatura, tudo, sempre, somente mais antiga, né, da minha época e tal, sempre tinha isso, né, a moça, quando era muito assim, rebelde e tal, tinha um certo limite, porque ela ainda tinha que ser educadinha, se ela era muito, nos filmes, tudo, ela já era mal vista, não servia para casar tal, enquanto o homem sempre pôde ser um vagabundo no sentido de aprontar, não sei o que nunca ninguém virou e falou assim, nossa, esse aí não presta, olha aí, já comeu 10, não serve mais para casar não, né? Então, quer dizer, nós temos todo um contexto de criação que vai mudando com o tempo, que afeta como indivíduos vão escolher suas profissões no futuro, né? Por exemplo, né, na minha época, quando comecei a fazer TI, tecnologia, a quantidade de meninas era irrisória, né? Na minha sala do curso técnico éramos 40 alunos, tínhamos, como era um curso ligado ao colegial, até que tinha bastante, 5, 6 meninos, mas você vê de 40 a 6 meninas, né? Quando eu tentei fazer minha primeira faculdade, que foi desenvolvimento de jogos, acho que eram 60 alunos, uma menina, né? Quando eu fiz processamento de dados, que foi minha faculdade, tinha acho, umas 8 meninas, mas no segundo ano já tinha metade. Bem que normalmente faculdade de TI o pessoal vai embora mesmo, acha que é ficar no Facebook e tal, mas outro papo. E na minha pós-graduação tinha 12 pessoas e nenhuma menina. Então a gente tem ali uma questão que esse babaca, né, coloca, que não tem a questão da historicidade. E se a gente for ver na história, diferente do que esse mané falou, as mulheres estiveram envolvidas em vários avanços tecnológicos, mas sua história é reduzida, ou há casos que a sua importância é reduzida, ou até apagada, né? Ou preferem se falar de outras pessoas. Isso vale para vários casos. Por exemplo, eu não era, como eu falo, não tenho um roteiro, acabo criando outras coisas, né? Por exemplo, a gente costuma muito falar, por exemplo, do Elvis. O Elvis é o rei do rock. Mas quem criou realmente o que a gente pode chamar de rock foi a Sister Rosetta Tarper, não sei falar, Tarper, né? Que era uma cantora gospel americana, uma mulher negra, que tinha as influências do jazz, do blues, e ela criou um estilo próprio. Busquem os vídeos dela, né? A Sister Rosetta com 2T, Tarpe, T-H-A-R-P, né? E lá em 1938 ela começava o rock and roll, de certo modo, né? E vocês provavelmente não sabiam disso, que o rock foi criado por uma mulher negra, né? Tem aquele outro caso, por exemplo, seria mais questão racial, mas tem o caso lá do whisky, de uma marca famosa, que quem desenvolveu foi o escravo, e o dono nunca assumiu isso, e virou a marca, e a história, aí depois descobriram isso, né? Então as pessoas são apagadas da história, né? E aí eu vi ele falando também que as mulheres nunca conquistaram nada,
tudo foi concessão dos homens, né? Então veja que ele já deixa claro que quem detém o poder é o homem na nossa sociedade, né? Então, se ele detém o poder, ele também controla como as coisas vão ocorrer, né? Mas o que ele diz que foi concessão não aconteceu milagrosamente, simplesmente aconteceu, porque não é assim que as coisas funcionam. Ninguém que detém o poder, somente, e raramente isso vai acontecer, dá benefícios, direitos, sem sofrer pressão, sem luta. Então as mulheres não ganharam concessão dos homens, as mulheres exigiram concessão, elas brigaram por concessão, assim como os movimentos negros, assim como os movimentos de trabalhadores por melhores direitos, e assim por diante, porque é assim que a história anda, né? Então, não foi o homem, os homens que deram benefícios para as mulheres, como eles são bons. Não. Teve treta, teve muita treta, tá? Então, o Dia Internacional das Mulheres não tem uma causa específica, né? Digamos, um único momento que levou a isso, né? Ele só é reconhecido oficialmente pela ONU em 75, né? Porque é óbvio, até para quem é mais burro e para qualquer um que entende o capitalismo, que as mulheres não estarem como mão de obra no mercado é ruim para o sistema. Porque quanto mais gente trabalhando, melhor, né? Então, vamos elencar aqui 4 marcos históricos. As mulheres protestam nas ruas de Nova York em 1909, no dia 26 de fevereiro daquele ano. 15 mil mulheres que viviam em condições insalubres saíram às ruas reivindicando melhores condições de trabalho. Então quer dizer que as mulheres tinham um trabalho desgraçado, que devia, que não especifica, mas pagar muito pouco, exigir muitas horas de trabalho, tinha 16 horas de trabalho, e condições péssimas, né? Mulheres grávidas que ficavam trabalhando com produtos que podiam ferrar a gravidez, tudo isso é luta, gente, tá? Segundo fato, a alemã Clara Zetkin propõe a criação do Dia das Mulheres em 1910, o mesmo ano do nascimento do Corinthians. A proposição da data veio em 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, e foi feita pela professora jornalista Clara Zetkin, uma das mulheres mais importantes na organização dos movimentos de mulheres. Ela propôs uma data não para a comemoração, mas para que as mulheres pudessem se unir anualmente para refletir sobre seus avanços e movimentos. Entende que não é uma data de comemoração, de dar bombom, não sei o que, papapá. Isso aí, cara, devia ser sempre, né? Cada um, obviamente, com a sua mulher sempre, né? Mas num dia desse seria um dia de reflexão. Não um dia para o McDonald's colocar todas as suas atendentes mulheres. Eles colocaram no Dia da Mulher todo mundo no estabelecimento mulher. Quer dizer, colocou as mulheres para trabalhar. O que certo, se fosse para ser alguma coisa desse tipo, seria assim: hoje só tem homem trampando, porque as mulheres foi descansar. Foi ter licença com licença remunerada, porra. Mas, né? E como vocês veem aqui, né? A proposta dessa alemã, mulheres socialistas, porque todos os direitos que a gente conquistou tiveram movimentos socialistas de esquerda super envolvidos, se não principalmente. Ponto. Terceiro, incêndio na fábrica de Nova York em 1911. O incêndio na fábrica da Trigo Stairway Company deixou 146 vítimas, sendo 125 mulheres. A fábrica empregava 600 pessoas e a maioria eram meninas, mulheres imigrantes judias italianas entre 13 e 23 anos. Algumas pessoas conseguiram escapar, tudo. Fogo, pessoas pulando, tudo mais. E já tinha, como a gente viu no primeiro caso, aquela movimentação, já tinha outros, né? Com isso, e a aproximação também
chegando um ápice com a Primeira Guerra Mundial, e com isso as mulheres assumindo postos de trabalhos que os homens que foram para a guerra, principalmente na Primeira Guerra, deixaram, elas criaram mais força ainda para exigir, né? E é curioso, né? Sempre que a gente vê alguém falando assim, por que elas não vão procurar vaga, não sei o quê? Aí eles não se perguntam por que será que não se oferecem vagas para as mulheres? Pode ser uma questão de força. Bom, tem mulher muito forte aí, cara. Tem mulher que, putz, levanta eu com o braço. Entendeu? Por exemplo, se fosse eu sou homem. Um homem, hétero, cis. Se tiver uma vaga de trampo, precisa se carregar tal coisa, eu não vou, truta. Não tem nada a ver com a minha genitália, eu sou fraco. Olha que isso, meu braço. Não nasci pra isso, não. Quer dizer, não tem nada a ver com o que você tem no meio das pernas, ou o seu cromossomo, seu gene, nada. Tem a ver com uma condição física ou intelectual, tudo. E são essas mesmas pessoas que não falam por que não temos muitas mulheres CEO, por que não temos muitas mulheres presidente de empresa. Não tem nada a ver com força. Por que será? Quarto motivo. Cadê? As russas vão às ruas em 1917. Naquele ano, aproximadamente 90 mil mulheres russas foram às ruas com o lema Pão, Paz e Pão, pedindo comida para os seus filhos e retorno do marido das trincheiras. Essa data mais próxima da data da comemorada hoje, no calendário antigo russo, seria 23 de fevereiro. Mas, no calendário gregoriano, que é o que a gente usa, 8 de março. Então vocês viram que tem pelo menos 4 grandes momentos que o bicho já estava pegando. As mulheres já estavam se unindo em várias formas, de vários jeitos, para que ocorresse avanços nos seus direitos. Então, quando você vê também um mané falar que direito que a mulher tem que o homem não... Que direito que o homem tem a mulher não tem. Porque o imbecil está falando de hoje. E talvez se a gente olhar hoje, a gente não ache nada. Mas se a gente voltar poucos anos atrás, as mulheres não podiam pedir divórcio. Tem noção disso? Vamos comentar sobre isso. Então vamos falar aqui rapidamente de 10 conquistas. Não são só essas, mas de uma lista aqui que eu peguei são interessantes. E você vê que o negócio começa há muito tempo. Lançamento da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 1791. A declaração foi um documento escrito por Olympique de Gouges, acho que eu falo assim, uma pioneira do feminismo. O escrito tinha caráter jurídico e apresentava as reivindicações de maior participação feminina na Revolução Francesa. Foi o primeiro documento da Revolução a mencionar a igualdade jurídica e legal das mulheres com os homens. Nele foram feitas críticas aos homens revolucionários que haviam esquecido as mulheres em seu no plano de liberdade. A Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã entrou para a história como uma defesa radical da igualdade de gênero, considerada uma defesa autêntica dos direitos humanos universais. Quer dizer, a Revolução Francesa é um ápice da nossa história, base de muita coisa do que nós chamamos de democracia. E esses revolucionários, pois os homens estão no poder, cagaram para as mulheres. Olympique de Gouges foi morta pelos revolucionários franceses. Eu já tinha ouvido essa história pelo professor Leandro Carnal numa palestra sua falando sobre o feminismo. Indico. Então quer dizer, vocês veem que os caras criaram a declaração do homem e do cidadão que não incluía as mulheres francesas, que serviu de base para os direitos universais dos humanos, os direitos humanos universais, famosos direitos dos humanos, como alguns preferem. Agora o pessoal que está preso em Brasília conheceu bastante os direitos humanos, até queria. Falando sobre o voto, quando foram surgindo ali as várias formas de votar no Brasil, desde a proclamação da República, as mulheres só conseguiram seu direito a voto em 1932. Aí você vê aqui, apenas em 1932 mulheres tiram voto. Isso não é tudo. Na época, com esse direito, apenas mulheres autorizadas pelos maridos
viúvas, solteiras podiam ir às urnas. As mulheres conquistaram aos poucos sua cidadania em espaços com predominância masculina. E ainda assim foi necessário muito movimento para chegar a esse ponto. A bióloga Berta Lutz é um dos nomes entre as pioneiras do movimento feminista brasileiro. Tendo conhecido a luta feminina na Europa e nos Estados Unidos, ela foi responsável direta pelas mudanças das leis que deram direitos básicos às mulheres. Ela criou a Federação Brasileira do Progresso Feminino e afirmava que votar não era um privilégio, e sim uma obrigação, que não deveria haver distinção de gênero. Isso aqui serve também para comentar dos caras: por que as mulheres não servem no exército? Vocês deviam se perguntar por que só os homens são obrigados. Por que o homem é obrigado a servir? Porque lá atrás alguém teve a ideia de falar só o homem serve para o exército. Sendo que, por exemplo, nós na Segunda Guerra temos a Ludmila Palatinko, alguma coisa assim, uma pessoa da União Soviética que era uma sniper que passou bala em nazista. Por que o exército do nosso país olhou e falou só homem? Porque é machista. E ele podia ter dizer, não, porque se tivesse homens e mulheres, podia ter sexo. Isso aconteceu bastante entre homens e homens. Não sei se já... Tem até várias piadas sobre isso e tal, não sei o quê. Então vocês percebem que quem detém o poder, que são os homens, que travaram as mulheres no exército. Por que será? Um outro avanço aqui. Margaret Sanger, enfermeira e sexóloga, é considerada a criadora do termo controle de natalidade. Lembrando que as mulheres não tinham direito nenhum ao controle do próprio corpo, elas estavam ali para engravidar e ponto. Junto com o cientista Gregory Picus, um ginecologista, John Rock, e a bióloga e feminista Catherine McConaughey, ela foi responsável pela descoberta da pílula anticoncepcional, que teve seus estudos iniciados em 53 e foi comercializada a partir de 57. Quer dizer, é o primeiro avanço no sentido da mulher poder controlar quando vai ter filhos. Que ainda tem a questão da doença, tem a questão que não tem estudos sérios e sempre evoluindo para que a pílula não afete o corpo da mulher como ela afeta. Tanto que quando foram criar a pílula do homem, viram que dava tanto problema que falou, pode parar. Porque se é para homem, não pode. Só pode ser quando tiver com qualidade. A mulher pode tomar um bagulho que vai dar uma trombose para ela, outro problema, e foda-se. Podemos falar da questão também de doença, tal. Não é o ponto hoje. Sancionada o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Se levamos em consideração que o Código Civil é de 1916, as mulheres casadas não tinham nenhum poder de decisão. Era necessário ter autorização do marido para trabalhar fora de casa, para viajar também, que não comenta. Foi em 62 que surgiu a Lei 4.121/62, do Estatuto da Mulher Casada, abolindo a incapacidade da mulher. Através desse estatuto foi possível que a mulher trabalhasse fora de casa, além de ter direito à herança, requerer guarda dos filhos em caso de separação. Esse ganho tornou o papel da mulher um pouco mais próximo do homem, mas os gêneros só foram considerados iguais perante a lei na nossa Constituição de 88. Deve ser por isso que tanta gente quer acabar com ela, né? Por exemplo, teve o caso de um time feminino, quando as mulheres ainda no Brasil não podiam jogar futebol. E elas formaram um time para disputar um jogo, um campeonato, e elas não puderam ir porque os maridos não deixaram. Então, quando você vê um babaca falando essas merda, e até, infelizmente, mulheres comentando essas bobeiras, então, para o vídeo não ficar mais longo, vamos lá. Primeira mulher presidente só foi em 1974, da Argentina, também conhecida como Isabelita Perón, que assumiu depois da morte do seu marido. Sancionada a lei do divórcio. Foi somente em 77 que a dissolução do casamento se tornou uma realidade. Tratava-se de uma reivindicação do movimento feminista que gerou muita polêmica na época. Óbvio que o homem não quer dar poder. Até então, as pessoas casadas continuavam com o vínculo jurídico até o fim de suas vidas. Era possível fazer o pedido de desquite, mas o vínculo matrimonial permanecia. A lei do divórcio trouxe a possibilidade de que as pessoas pudessem se casar novamente. E apenas a Constituição de 1988 trouxe
que o indivíduo pode se casar e divorciar quantas vezes quiser. Né? Afinal, estamos ali para ser feliz. E antes disso, se a mulher, ela não podia pedir separação, se o homem quisesse divorciar, por mais que tivesse desquite, vamos falar a verdade. Pô, não mudava nada. E a mulher, né, décadas antes, voltava a ser propriedade do pai. A mulher voltava para o pai. Né? Criação do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, 87. Já tinha nascido, hein? Criação da Rede Afro, Rede de Mulheres Afro-Latinas Americanas, Afro-Caribenhas e da Diáspora. Né? Isso aqui merece um outro texto, um outro vídeo, porque o Dia da Mulher tem aí a questão racial, que tem a questão do feminismo branco, que inicialmente não se preocupou, não em todo, mas no grosso, com a questão das mulheres negras, que em muitos casos ainda estão até hoje, mas ali só serviam de empregadas, limpando o chão das suas patroas, né? Elas não foram contempladas. Né? Então o Dia Internacional da Mulher Afro-Latina Americana Afro-Caribenha é celebrado no dia 25 de julho. Tá? Temos a Lei da Maria da Penha, né? E a ONU declarou que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. Foi a partir da sua criação que a violência contra a mulher, seja doméstica ou intrafamiliar, passou a contar com penas mais rigorosas. Veja que temos casos que o homem poderia agredir ou até matar a sua mulher por uma questão de honra. Teve um caso famoso de um figurão que matou a sua esposa porque ele achou que ela estava traindo, porque ela é uma mulher muito bonita, uma mulher super simpática e tal. Nem se ele tivesse provas, né? Mas sem qualquer prova ele foi e matou e falou que era por defesa da honra dele. E inicialmente ele ganhou. O cara ganhou. E aí teve um bafafá, teve um barulho, teve uma treta e voltou o processo. Então, lembramos que a lei protege quem é rico, ainda protege muito homens brancos, principalmente. Um outro caso famoso que não tem a ver com a mulher é o caso do nosso ex-presidente Fernando Collor de Mello, que o vídeo cortou. Eu vou ter que aprender a juntar vídeo agora. E outros corredores que não eram idiotas impediram que os caras da organização tirassem ela. E ela virou um símbolo nesse sentido. Entende que tem que ter luta, tem que ter alguém lá causando para que filho da crie vergonha na cara e aceite o negócio. Essa é incrível. A mulher não sabe programar, a mulher não sabe isso. Margaret Hilfield é aquela foto da moça com uma tonelada de texto, tá ligado? Né? Ela trabalhou como diretora engenheira de software. Sabe o que é isso? Programação, já ouviu falar? Da NASA. Ela foi uma das responsáveis pela codificação do projeto Apollo, que é uma das mais importantes da agência NASA e do mundo. Uma mulher programadora lá atrás. Temos a Valentina Tereshchuk, eu acho que é assim, desculpa aí, que é a primeira mulher a viajar para o espaço em 1963. Deixa eu ver aqui. E vou finalizar com esse aqui porque merece. Rosa Parks. Que aí junta gênero feminino e a questão da raça. Vocês conhecem ela por aquela moça que não aceitou a segregação americana. Que os negros não podiam sentar no ônibus. Tá entendendo? Pessoas negras não podiam sentar. Se tivesse outra pessoa branca, eles tinham que dar lugar. E a Rosa Parks, que não era uma revolucionária, que não era uma ativista, que não era só uma mulher cansada pra caralho de trabalhar que nem a fila da puta, sentou no bagulho. E quando falaram pra ela levantar, ela falou: não vou levantar não. Deu um rebuliço, meu amigo, deu uma treta, ainda mais que foi num período também que já tava questões de movimentos pelos direitos dos negros.
E se negro já sofre muito no, no mundo, principalmente nos países americanos, né? Principalmente nos Estados Unidos, Brasil e tal, sendo pessoas negras com a pele bem clarinha que nem eu, que, né? Tenho descendentes negros, mas fiquei ali bem clarinho. Como pessoas, muito mais pessoas retintas. E as mulheres. Vou ter que aprender a cortar muito o vídeo, que agora travou de novo, meu celular tá sem espaço. Então, se a coisa é louca para os homens, para as mulheres, para as pessoas negras, pele clara ou escura, imagina para uma mulher negra nos Estados Unidos naquele período. E ela foi lá e, graças a ela, o negócio avançou. Então, todos os avanços que as mulheres conquistaram, seus direitos de igualdade, não vieram com ai, o homem é bonzinho, ai, o homem que deu liberou. A mulherada se juntou, irmão, e foi à luta. Alguns casos isolados, como a corredora, como a Rosa Parks, sim, mas isso também impulsiona a luta, né? Pode ser uma pessoa, só ali uma centelha que faz o negócio pegar. Então, quando você for lá, ai, as mulheres são lindas no seu grupo do WhatsApp, num textinho bosta, para depois ficar assediando a mulher na rua, pensa nisso, né? Quando você for tentar levantar a mão para uma mulher, não porque você está se defendendo de um assalto, não porque ela está vindo te agredir, mas porque você quer mostrar que você é machão, tenta pensar um pouco, né? Quando você vai tomar Campari e acha que todas as mulheres são vagabas porque você é um imbecil, que tal pensar nisso, né? E quando uma mulher te aloprar, não manda textinho babaca falando de bala, né? Tem que começar a pensar que talvez o problema seja vocês, que as mulheres não querem ficar com vocês, né? Espero que vocês vão pro psicólogo. Importante tratar essa parte aí, tá bom? Então, esse vídeo que eu vou ter que aprender a juntar os vídeos é por isso. É sobre isso. Essa frase nunca é boa, né? Mas a todas mulheres em todos os locais, muita força, porque a luta ainda tá longe de acabar, e que vocês tenham sempre o respeito que merecem. Valeu!